Desafio geral: totalizar o resultado da maneira mais econômica razoável, com menos tempo, menos recurso, entre outros. Essa maneira de ser eficiente é manter as operações otimizadas, que procura obter o máximo de resultados com o mínimo de recurso. A produção mais limpa é uma estratégia na qual é capaz de aumentar a eficiência na utilização dos materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo, a partir da reciclagem, minimização para possível não geração de resíduos e influentes benefícios à empresa, sociedade e ao meio ambiente. Eu sou a Fernanda e agora eu vou falar sobre os problemas ambientais. Nos dias atuais, as pessoas tentam buscar melhorias para si, muitas vezes prejudicando a natureza, buscando atender suas necessidades sem se preocupar com as consequências ambientais que podem ocorrer, no quais nos deparamos diariamente, como o lixo. Lugar de lixo é no lixo. As pessoas devem se conscientizar que é necessário separar e assim não poluir o solo. O desmatamento é um ato de violência contra a natureza. Seja sustentável, defenda a natureza. Só percebemos a importância da água depois que ela acaba. Por isso é necessário a consciência da população, para que economizem e que as próximas gerações possam ter água tratada. A poluição dos automóveis causa um impacto imenso no meio ambiente. Conteúdo é um meio de transporte que grande parte da população é utilizada, por ser mais rápido. Porém, o ideal da utilização de bicicletas ou andar a pé. Assim, os gases poluentes diminuem e ajudam o nosso planeta. E usar a luz natural. Economize a luz que é artificial, reduzindo os gastos utilizados. A luz de janela. Calor é um conceito do âmbito da física que representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre partículas atômicas. A palavra calor também pode remeter para alguma coisa quente, ou seja, com temperatura elevada. Temperatura é uma medida estatística do nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. Em física, a temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. Em nosso cotidiano, usamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura média é a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. A logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico-social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta dos resíduos sólidos do setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada. Ou seja, a logística reversa é um conjunto de estratégias e ações para recolher os produtos utilizados de forma mais barata, ágil e sustentável possível sem causar danos ao meio ambiente. Ela também desempenha um papel importante quando se fala em sustentabilidade, sendo cada vez mais relevante que a sociedade entenda qual é a relação entre os dois, de modo a encontrar soluções para os problemas gerados pelos seres humanos, que sejam ecologicamente corretas pensando nas futuras gerações. A logística reversa passou a ser condicionante do licenciamento ambiental, ou seja, os fabricantes de produtos que após consumo se tornem resíduos considerados de significante impacto ambiental terão de apresentar um plano com metas e sistema de coleta para promover a logística reversa destes resíduos. Ou seja, esse tipo de exigência certamente irá produzir uma grande transformação dos processos, pois ela indica o início de uma nova relação das empresas com seus consumidores, alterando o esboço tradicional dos projetos de produtos relação custo, investimento e retorno. Bom, vou falar a parte química.
A neutralização do carbono consiste em uma compensação ambiental. Tem três formas principais: meio de transporte, que é queima de combustível fóssil, uso de energia gerada resíduos. A maior vantagem da neutralização é que uma unidade de tonelidade. Vamos falar a parte química. A neutralização do carbono consiste em compensação ambiental. Ela tem três formas principais: meio de transporte, queima de combustível fóssil, uso de energia gerada em resíduos. A maior vantagem da neutralização é que, em unidade de tonelidades de carbono emite, pode causar quantas árvores que podem ser plantadas para economizar e neutralizar o carbono liberado. Portanto, você pode passar de volta para casa em sua empresa eventos. Os hidróxidos de carbono podem ser classificados pela organização estrutural, instalação das cadeias e insaturação do oxigênio. A neutralidade. Vou falar parte de química. A neutralização do carbono consiste em uma compensação ambiental, gerando três formas principais: meio de transporte, queima de combustível fóssil, uso de energia gerada de resíduos. A maior vantagem da neutralização é que a unidade de toneladas de carbono emitidas pode ser calculado o equivalente à árvore que deve ser plantada para economizar a neutralização. Os hidrocarbonetos devem ser classificados pela organização estrutural e instalações cadeia. A instalação é ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Aparece a ligação tipo π por outros lados. Essas magnificações são como ramificações conectadas à futura estrutura maior hidrocarboneto. A cadeia clínica também pode ser contida ligações ramificadas. Térmica. Transformação isotérmica é aquela que mantém a temperatura através de um gás constante. Transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela que tem característica variações do volume de temperatura. Transformação isovolumétrica. Ainda o nome do processo que mantém o gás ideal sobre a mudança do processo de temperatura. Transformação biodica. Transformação biodica tem o nome do processo sofrido por um gás que não troca calor com o meio externo ou ajuda as paredes do seu recipiente.